Olá, pessoal. Mais um Coruja Podcast RJ comigo, Flávio Ferreira, e hoje com ele, Fábio Carneiro, enfermeiro offshore, enfermeiro do trabalho, tá? Tá conosco aqui, é um amigo de infância. Eu vou contar uns podres dele, ó, mas vai ficar entre a gente, tá? Mas antes de mais nada, quero passar a vocês a campanha, tá no finalzinho dos 1.000 inscritos. Para você concorrer a essa camisa da seleção, é simples. Se inscreve no canal, tá? Que você vai estar concorrendo a essa camisa. Essa camisa foi doada pelo filho do jogador Jair Marinho, tá? E a camisa top da seleção foi dada pela FIFA, tá? Original, excelente a camisa. Não só a camisa, como também 10 bolsas de estudo doada pelo professor Elvio Costa. É uma bolsa de 100% e 9 bolsas de 40%. Tá ok? Então vai aí, se inscreve aí, tá? E receba esse brinde, esse presente do nosso Coruja Podcast. Teve o cupom nos sorteios. Você vai dar uma olhada aí. Passei lá, entreguei para algumas pessoas e olha o relato deles aí. André, coloca aí para eles verem. Olá pessoal, Coruja Podcast aqui, Flávio Ferreira, e hoje estou entregando mais um cupom, é isso aí mesmo, mais um cupom, dessa vez é da Turquesa Esmaltaria, e quem ganhou foi ele, Zilton Júnior, com certeza ele não vai dar para a esposa dele, tá aqui, quero agradecer o Zilton Júnior que está sempre curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos, obrigado, e é isso aí, você fazendo isso, você concorre a vários brindes, e ele ganhou, tá gostando do podcast? Sim, com certeza. Tem sido uma benção aí para nossas vidas. Um abraço a todos vocês aí. É isso aí, galera. Você, para ganhar, é só se inscrever no canal. Valeu! Pessoal, Flávio Ferreira do Coruja Podcast. Estou aqui agora entregando esse cupom de 500. É de R$ 500 lá no Laser Rosa, tá? Estou entregando a ela, a ganhadora, a Osama. E aí, Osama, tudo bem? Tudo bem, Tá bom gostando dia, do podcast? Tô gostando sim, amando. É isso aí. Ela ganhou porque ela está inscrita. E para você ganhar é só se inscrever, curtir, comentar, compartilhar para poder concorrer a vários brindes nossos lá do Coruja Podcast. Osana, muito obrigado. Continua aí comentando, curtindo, compartilhando. E é isso aí. Coruja Podcast, sempre trazendo novidade para você. Valeu. A galera, Flávio Ferreira do Coruja Podcast. Mais um cupom sendo entregue. Ó, tá, esse aqui é da Free Paz Academia, são 15 dias de academia, um sorteio maravilhoso que teve lá. E o sorteado foi ele, ó, Maicon Gonçalves, nosso amigo Maicon, foi sorteado. E vai, um cara desse tamanho na academia vai tirar onda, né? Aí, Maicon, muito obrigado. Valeu, Flávio. Tá, por estar com a gente lá sempre, curtindo, comentando, compartilhando. Tá gostando do podcast? Show de bola, muito bom. É isso aí. Top. Pede a galera para continuar se inscrevendo, curtindo, Inscreve comentando. lá, compartilha, né? Toca o sininho lá, assina lá para receber as notificações. É isso aí, é muita promoção, muito brinde e vocês é que ganham. Tamo junto, obrigado pelo carinho aí, vamos que vamos. Obrigado. Agora sim, vou passar pro nosso amigo convidado. Mas antes de passar para você, Fábio, pede o pessoal aí para seguir o Coruja Podcast. Opa, pessoal, boa tarde. Fábio, prazer estar aqui com vocês. E eu peço para vocês aí seguir aí o Coruja Podcast do meu amigo Flávio Ferreira e Albany. É isso aí, galera. Fábio, quero te agradecer pelo esse carinho. Valeu. Prontamente, quando a gente conversou, você aceitou vir aqui, bater um papo, contar um pouco do segredo da enfermagem, passar uns detalhezinhos aí, pessoa que está em casa, que tem um seu bebezinho quando engasga, tem aquela pessoa que vai comer muito rápido, engasga, como que faz os primeiros socorros, passo a passo, mas é daqui a pouco. Ok. Tá bom? Mas antes, quero passar para a galera aí, quem é o Fábio Carneiro? Opa, mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade. Prazer enorme estar aqui com vocês. O Fábio Carneiro é um vencedor, né? Amém. Eu nasci em Niterói, mas minha vida toda foi aqui em São Gonçalo. Quando 5 anos de idade, fui para o Rio de Janeiro por intermédio dos meus pais, seu Zé Carneiro e Dona Alta. Irmã Altinha, né? Boa. E vivemos lá por 5 anos mais ou menos. Quando meu pai ficou doente, meu irmão ficou doente, e eu muito pequeno, voltamos para São Gonçalo. Chegamos a morar ali no Barreto, próximo ali na fronteira Barreto com São Gonçalo, e hoje é o Carrefour Manilha. E ali minha mãe, uma leoa, cara, batalhando, levando
comida para casa, trabalhando em casa de família, meu pai operado da coluna, meu irmão com uma enfermidade na perna, porque desde garotinho ele tinha um sonho de ser jogador de futebol, e ele sofreu um traumatismo, ele caiu de um cavalo no colo do fêmur. E isso aí originou nele um problema ósseo chamado osteomielite, que é um tumor ósseo na cabeça do fêmur. Eu até digo, brincando, que aos 10 anos de idade foi a minha primeira experiência no home care, porque meu irmão ele operou a perna no Antônio Pedro. Nós morávamos nos fundos da casa de uma tia nossa e meu irmão ele ficou com gesso da linha do mamilo até a altura do joelho, engessado, e 3 meses sem colocar os pés no chão. Minha mãe trabalhando, meu pai operado, e eu com aproximadamente 9 anos de idade, 9 para 10 anos, e eu cuidava do meu irmão. Estudava e quando voltava do colégio, cuidava dele. Se passaram 6 meses, 3 meses após a retirada do gesso, ele sem pôr os pés no chão, que aí ele começou a andar, começou a caminhar, e a nossa vida começou a ter um equilíbrio. Meu pai vendeu a sua casa que tinha lá no Rio, uma casa simples, e comprou ali a casa ali ao lado ali do Fernando Ferreira, né? Não, Fernando Eugênio. Fernando Eugênio. Fernando Eugênio. Ah, Helene Zé Ferreira. Helene Zé Ferreira. Então, assim, compramos ali uma casinha de pau-pique. Eu não me lembro agora exatamente acho que é Pastor Joaquim, né? Que era o dono dessa casa. Isso, hoje Pastor Joaquim, né? Quero mandar até um abraço pro Pastor Joaquim, tá lá em Aperibé, né? Foi vereador lá por 2 mandatos, hoje é uma potência, tem várias igrejas, tanto em Aperibé, Santo Antônio de Pádua, tem igreja em Niterói, tem igreja em Magé, tá uma potência. Pastor Joaquim, aquele abraço, tamo junto, quero você aqui batendo esse papo, hein? Legal. Fomos morar ali nessa casa de pau-pique, do lado da casa do Flávio, e eu tinha aproximadamente uns 11 anos de idade. E a vida é muito difícil, muito difícil. Meu pai tinha uma carroça, um cavalo, e a fonte de renda da família era catar ferro velho, e uma vida bem difícil mesmo. Aos 18 anos, mais ou menos, minha mãe, naquela metodologia, aquele pensamento antigo, né? Meu filho, você tem que ter uma profissão. Me apresentou à enfermagem, eu com 18 anos, eu já era profissional da área da enfermagem. Mas eu lembro, Fábio, que nessa época a sua mãe, ela medir a pressão dos outros, né? Aferir pressão, né? Que fala, né? Sim, minha mãe foi cuidadora de idosos, né? O pessoal ia atrás dela, pedia ela ajuda, era curativo. O pessoal usava ela aberta na comunidade. Exatamente. Ela tinha um coração muito filantrópico, né? E ela sempre trabalhou como cuidadora de idosos também. E ela tinha na cabeça dela, meu filho, você tem que ter uma profissão. Você tem que ter a sua carteira assinada. E eu comecei a trabalhar. Meus primeiros plantões foi até numa clínica psiquiátrica. Fiz 10 plantões lá, mas não tive uma identificação muito legal. Não é uma área que eu gosto. E um amigo meu chamado Daniel Fernandes, pastor Daniel Fernandes, hoje ele descansa no Senhor. Ele abriu as portas de um emprego lá no Hospital Santa Cruz, em Niterói. E lá eu engrenei minha profissão como operador de oxigênio. O pessoal me chamava de Fábio do Oxigênio. Era muito legal, muito engraçado. Mas a área clínica também, ela não mexia muito comigo, né? Não tive aquela interação muito aprofundada. Era algo que eu também não gostava muito. Quando eu descobri a enfermagem do trabalho, que é uma especialização da enfermagem. Ah, entendi. Que hoje se chama saúde do trabalhador, né? Nas grandes empresas que detêm aí o SESMIT. Tem o médico do trabalho, tem o enfermeiro do trabalho, tem o técnico de enfermagem do trabalho. E eu me especializei nessa área quando, em 1995, tenho que agradecer a ele, Dr. Salomão Mandel, foi o médico que abriu as portas para mim para essa área. E no meu primeiro emprego, ali no Carrefour Manilha, eu fui o primeiro profissional de enfermagem homem daquele estabelecimento. Fiquei lá com eles em torno de 8 meses, depois ele saiu, me levou para uma outra empresa também grande, e aonde foi consolidada a minha experiência profissional nessa área.
Aprendi com muitos colegas mais velhos e experientes que eu. Na época eu tinha 22 anos de idade e fiquei nessa empresa com ele até os 28, quando se abriu as portas do offshore para mim. Em 2001, quando Deus ele recolhe minha mãe, e onde saímos lá da Coruja também, fomos morar em Niterói. Eu lembro muito, dando a pausa aqui, falando da sua mãe, eu lembrei, eu não gostava de camarão, porque falava que era baratinha do mar, que comia troço podre, e eu não gostava de camarão. Eu lembro que eu fui bater uma laje na sua casa lá, né, ajudar lá na virar Você concreto. foi bater a laje ou você foi comer o camarão? Não, espera, olha só. Sua mãe fez um estrogonofe, cara. De camarão? Pra quem tava batendo laje comer. Eu falei, não vou comer isso. Mas ajudei na obra, ajudei tudo lá. E acabou de ela dando a comida, eu saí e fui pra casa comer. Acabei de comer e gostava de ficar conversando com ela, na alta. Aí ela me obrigou a comer um pouco de camarão com arroz e batatinha palha. Fiquei muito chateado, porque eu amei aquele camarão e tinha acabado o camarão. Ela raspou a panela, o último um pouquinho me deu. Rapaz, até hoje ela me apresentou o camarão, eu comi camarão, amo camarão. Legal. A sua família, Fábio, o Zé Carneiro, seu pai, né, chama o pessoal chamava de Zé do Cavalo. Zé do Cavalo, Zé Carneiro. Zé Carneiro. Mas era um cara, ele me ensinou muita coisa. Aprendi a fazer estribo, radier, a amarrar ferragem com várias técnicas, rabo de macaco. Ele me ensinou. Ele falava muito nisso. Como fazia uma coluna deitada, uma coluna normal, uma cinta. Me ensinou várias técnicas de ferragem, que o cara era excelente nessa área. Amava seu pai, amo seu pai demais, seu Zé Carneiro. Sua família ali, morava ali. Via seu irmão pregando. Falei, eu sou o pastor Marcelo Gonçalves. Queremos você aqui, Marcelo. Né? Eu via ele pregando, né? Ele se trancava na porta, pregava. A gente vai contar essa história com ele aqui. Então, sua família foi uma passagem lá pela gente muito especial, né? Depois eu vou contar algumas coisas que ele fazia, mas não é agora, não. Aí, vamos lá. Você já foi pro offshore, né? Que você estava falando. Isso aí, eu com 28 anos, eu ingressei no offshore. Eu, assim, Flávio, eu me intitulo um vencedor porque, vindo de uma família carente, a minha vida ela foi um degrau, uma escada subindo degraus, e pelos bastidores muita gente não sabia. Por exemplo, minha mãe ela trabalhava muito em casa de família, era cuidadora de idosos, mas meu pai ele tinha muito problema com o alcoolismo, ele era dependente químico, então isso fazia com que dentro da nossa casa não fosse muito legal o ambiente. Mas a minha mãe é uma mulher de oração, determinada, e ela botou na cabeça dela que eu e meu irmão a gente venceria na vida, e orando, o círculo de oração. E hoje eu me intitulo um vencedor por conta da minha mãe, porque ela não desistiu da gente. Amém. Isso pra gente é um legado que ela deixou. Eu conversava até uns 2 dias atrás com meu irmão sobre isso. Se ela olhasse como foi a nossa vida no passado e viesse ao presente, ela ia ter bastante orgulho sobre nós. Né? Legal, né? Os grandes homens de responsabilidades, homens que temem ao Senhor, homens que fazem a obra de Deus, e tenho certeza que ela teria muita felicidade e muito orgulho da gente. Entendi. Como foi sua primeira experiência embarcado, Fábio? Então, aos 28 anos, eu cheguei no offshore, numa empresa multinacional, e para mim foi assim um impacto muito grande, porque você vem de uma comunidade humilde, onde você lida ali com o público local, e você se depara numa multinacional em alto mar, aonde se encontra várias pessoas de várias nacionalidades. E eu cheguei um dia assim, um mar muito virado, um mar bem crespo, né? O que a gente fala lá no offshore, um mar bem crespo, e eu batendo, balançando muito, e antigamente eu passava mal atravessando a Baía de Guanabara nas barcas. Imagine em alto mar, a 300 quilômetros da costa, o mar virado. E quando eu me deparei com aquele
aquela galera toda de outras nacionalidades. Eu falei, gente, onde eu tô, onde eu tô? E enfim, mas era Deus me conduzindo para um novo momento na minha vida. E ali foi outubro de 2001. Foi a minha primeira experiência. Então E foi assustador. assustador, cara, assustador. Resumindo, foi assustador, né? Tem um amigo meu, um brother meu, chamado Wanderson Tavares. Rapaz, mais ou menos 1,5 metro de altura, mas com conhecimento extraordinário. Pô, eu vi aquele cara falando inglês com outras pessoas, e quando eu tinha que atender alguém na enfermaria do navio, e eu entrava em conflito comigo mesmo, que eu não conseguia dialogar com aquelas pessoas, ele chegava, me ajudava, ele chegava, traduzia para mim, olha, ele tá querendo uma dipirona, olha, ele tá querendo um paracetamol, ele tá querendo uma informação assim, assim, assado. Eu botei na minha cabeça, não, eu tenho que aprender, e foi aí que eu comecei a estudar sozinho, comecei a pesquisar, buscar, até que eu comecei a me sentir confortável. Quando foi no ano de 2007, dentre 4 técnicos de enfermagem, eu fui selecionado para fazer uma viagem no exterior, para buscar uma embarcação na Europa. Isso para mim, cara, é um legado assim extraordinário na minha trajetória profissional. E dentre 4 profissionais, eu fui selecionado para ir lá para fora, sem gastar um centavo do meu bolso. Aí passei pela França, passei pela Inglaterra, que o navio estava na Inglaterra, embarquei na Inglaterra. Quando a embarcação, 10 dias depois, saiu da Inglaterra, ela teve um problema na máquina, teve um superaquecimento no motor. Aí o comandante entrou na Holanda. Aí ficamos mais uns 10 dias lá em Roterdã. E Fabinho vindo lá da Coruja, lá, hoje Complexo da Coruja, né? Então, assim, daquela humildade toda, lá na Europa sem gastar um centavo, andando aquilo tudo, passeando por tudo quanto era lugar, sem gastar um centavo. E da Holanda nós fomos para a Noruega. Ficamos 3 dias na Noruega, aonde o frio, se você acha que tá frio aqui no Brasil, Não aguento não. imagina como é que é na Noruega. Ficamos lá na Noruega 3 dias, depois fomos para Ilhas Canárias e retornamos para o Brasil. Essa viagem toda durou em torno de 50 dias, mais ou menos. E para mim, assim, é algo muito extraordinário para minha carreira profissional, para minha realização pessoal. Fábio, qual é a diferença de você estar atuando em terra e atuando em alto mar, numa linha offshore? Qual é a diferença que você mais achou de complicado, ou de benefício, de malefício? Então, Flávio, é muito legal falar sobre isso, porque o enfermeiro offshore, ele... Hoje, graças a Deus, eu sou graduado, tá? Eu tenho meu nível superior, meu 3º grau. E o enfermeiro offshore, ele tem mais autonomia do que o enfermeiro na área clínica aqui fora. Aqui você trabalha ao lado de um médico, recebendo as orientações e realizando os procedimentos em conjunto com esse médico. No offshore, não. No offshore é você e Deus. Então você precisa ser tecnicamente bom, você tem que ter conhecimento científico e dominar o que você está fazendo. Por exemplo, há 2 anos atrás, um amigo, até mora aqui próximo da gente em Santa Luzia, ele infartou. Ele chegou na enfermaria, ele largou meio-dia do turno, quando foi 18h30, quase no meu horário, terminando para eu entrar no meu descanso, ele me procura se referindo a uma pequena dorzinha na ponta do dedo mínimo. Caramba. Então, assim, verifiquei, aferi a pressão arterial, sinais vitais, a pressão estava alterada, rodei um eletro, encaminhei para o nosso call center, que nós temos um teleatendimento online 24 horas. Quando o médico bateu o olho no eletro, ele falou, Fábio, olha, esse paciente não sai dessa maca para nada, nem para ir ao banheiro. Qualquer esforço que ele fizer, ele pode parar.
ele pode ter um problema de ordem coronária. Já deixa seu desfibrilador externo, que nós temos um DEA, que se chama desfibrilador externo automático, de stand-by, porque se ele parar, você vai ter que fazer essa intervenção. E nós somos preparados para isso. Nós temos o curso do ACLS avançado, que é um curso internacional voltado para emergência cardiológica, onde só pode participar médicos e enfermeiros. Quando eu falo que eu sou bem-aventurado, janeiro desse ano eu estava numa turma com 27 médicos e somente 3 enfermeiros. E as dinâmicas é de igual para igual. Você está fazendo uma dinâmica juntamente com o médico. Você vai fazer uma intervenção como se você fosse um médico. E graças a Deus eu fui muito bem sucedido, passei em todas as dinâmicas, e quando chegou na prova teórica, que são 50 questões, e você só pode errar 10, eu tirei 92 nessa prova. Então, para mim, é uma realização, cara, fora do comum. Top, e tem né? o curso do ITLS, que é o curso também internacional voltado para trauma, que é o curso que os bombeiros, né, do estado do Rio de Janeiro, todo o Brasil utiliza para fazer intervenções, né, para fazer procedimentos em pacientes vítimas de trauma em via pública. Então, o enfermeiro offshore, ele tem todas essas expertises. E quando acontece algo, é ele que resolve. É ele que tem que ser porque, a na referência realidade, profissional a bordo. quando acontece alguma situação, tá em alto mar, você falou 300 quilômetros, né? Isso. Pode às vezes ser menos ou mais. Se alguma emergência, não tem um médico de repente ali, é você. Exatamente. E se precisar sair, tem que chamar um helicóptero, chamar Então. alguma coisa para poder desembarcar aquela pessoa com problema. Então, Flávio, nós temos dependendo do cliente, que eu trabalho numa multinacional que presta serviço para vários clientes. Total, Petrobras, Equinor, são multinacionais, empresas de ponta que detêm um contrato, e nesse contrato reza ter um helicóptero aeromédico, um suporte médico avançado. Então, aconteceu alguma coisa a 300 quilômetros da costa e você precisa evacuar essa pessoa de imediato, nós somos o ponto focal com esses médicos em terra. Então, a gente aciona o serviço médico externo da empresa contratante e ela disponibiliza para a gente o helicóptero, dependendo da em torno de 30 a 40 minutos. Aí vamos lá, uma pessoa infartada. Você realizou todos os procedimentos medicamentosos, essa pessoa não reverteu e ela está em parada ou ela está em choque. Você tem que ter um time um time de apoio médico a bordo que nos dá esse suporte para fazer uma massagem cardíaca. Você tem que manter a vida dessa pessoa Até mecanicamente até esse helicóptero chegar. Aí se você olhar numa dinâmica de 30 a 40 minutos, o helicóptero saindo do aeroporto e se deslocando até a embarcação, olha só quanto tempo que leva. Só que você tem que massagear essa pessoa, você tem que ventilar essa pessoa adequadamente durante esses 40 minutos. Você não pode se ausentar um segundo dela. Então, o enfermeiro offshore, ele detém essa expertise. Não que os colegas de terra, né, da área clínica, não tenham, não é isso que eu quero dizer. Mas no offshore é somente você. Você não tem o apoio e o suporte de um médico ali ao seu lado coordenando todo o procedimento e a dinâmica. Além desse rapaz que teve esse problema que você falou, né, que graças a Deus, né, ele chegou ali, você conseguiu resolver. Teve algum outro que você pode compartilhar que pode ter sido ou engraçado ou algo bem comum? Teve sim. Em 2014 eu trabalhava numa embarcação. Essa embarcação ela já nem existe mais. E foi algo muito legal, porque teve um estrangeiro. Esse cara é até meu amigo, ele está numa outra embarcação. Ele é meu amigo até hoje. Ele é francês, mas ele fala português fluentemente. Um cara sensacional. Casado com uma professora de inglês brasileira. E ele estava no toalete. Quando ele foi higienizar as mãos,
ele teve uma hipoglicemia, ele caiu para trás e bateu com a cabeça no chão, bateu com o cocoroco no chão mesmo. E ele chegou na enfermaria, assim, muito natural. Aí chegou para mim e falou assim: eu tô com um machucadinho aqui na cabeça. Quando eu fui olhar, era uma ferida, mais ou menos, uma lesão de uns 15 centímetros, mais ou menos. Caramba. E eu tenho até a foto para comprovar, tá? Não é conversa de pescador, não. E na época, eu falei para ele que eu ia ter que fazer uma tricotomia, né? Que é debilitar o couro cabeludo, né? Tirar o cabelo, para poder fazer uma sutura. Igual se faz num hospital. E como eu trabalhei com muito tempo em terra na área da saúde ocupacional, eu trabalhei numa indústria de bebidas por 7 anos em Jacarepaguá. E lá a gente suturava a todo momento. A garrafa quebrava, Era garrafa quebrada, qualquer parte do corpo, batia, toma. era um corte e você tinha que suturar. A gente até brincava que às vezes faltava 10 minutos para você largar do turno para ir embora, chegava um cara com um cortezinho lá de 2 centímetros e que tinha que ser suturado, tinha que aproximar ali a pele. A gente chegava para eles e falava assim, ó, amigo, olha só, eu vou ter que anestesiar e tal, mas a agulhada que você vai receber da anestesia é uma que eu vou passar o ponto sem anestesia. Pô, e a outra você vai de lambuja, né, cara? Falta 10 minutos para ir embora, você também tá indo embora. O cara, não, vai lá. Ia lá e dava 2 pontinhos e resolvi. Então a gente criou uma experiência muito forte nessa parte de sutura. E eu suturei esse cara. E logo em seguida desembarcamos ele, né, para passar por uma ressonância magnética, porque ele teve um traumatismo craniano, um TCE. E quando ele passou pelo neurologista, o neurologista tirou o curativo, aí ele olhou assim a sutura e ele falou assim pro estrangeiro: oi, o médico que fez essa sutura aí, o cara é bom, hein, cara, ele é cirurgião e tal. Não foi o médico não, foi o enfermeiro de bordo. Que foi o enfermeiro, rapaz? Isso aí foi o médico, rapaz. Do jeito que tá aqui foi o médico. E eu tenho registrado a foto, tá? Porque antes dele sair eu tirei essa foto. Então, para mim, isso foi cômico, né? Esse comentário, porque primeira oportunidade, quando ele encontrou comigo, ele fez esse comentário. E foi uma experiência bacana também que eu levo comigo aí como um legado profissional bacana. Você já está embarcado há muito tempo. Como é lidar com a embarcação? Não só você, né? A gente vê que é muita gente. Eu conheço tem um amigo chamado, me chama de Mariola. Se ele ver, ele vai saber quem é. Ele não queria porque ficar embarcado, sentia muita falta da família. Como que é você? Você já superou ou até hoje ainda ficar longe da família é um desafio? Eu preparei uma apresentação, boa pergunta. Eu preparei uma apresentação, foi início desse ano, né, para uns enfermeiros da empresa que eu trabalho, só que eles são da parte onshore. Onshore é terra, offshore, alto mar. Existe essa distinção. Eles são onshore, só que eles não conhecem a rotina e os maiores desafios do enfermeiro offshore. Então, a proposta dessa apresentação era levar para eles os maiores desafios do enfermeiro offshore. Vamos lá. Vou responder a sua pergunta agora. Na minha opinião, a solidão, porque vamos lá, o enfermeiro offshore, qualquer coisa que as pessoas tenham de problema familiar, briga com filho, familiar doente, dívida. Quem é o psicólogo? É o enfermeiro. Então as pessoas elas podem chegar até a mim e abrir o coração. E eu não posso, por conta da minha ética profissional, abrir para ninguém que se passou dentro da enfermaria, correto? Correto. Agora, e quando eu tenho os meus problemas? Eu vou falar com quem? Esse, para mim, é um dos maiores desafios. Porque se você abre, verbaliza o seu problema para uma pessoa, essa pessoa ela tem um outro amigo.
que o outro amigo também tem um outro amigo. E daqui a pouco A tá bola seu de neve. nome girando lá em torno lá. Então o maior desafio para mim hoje, Flávio, é a solidão e você não ter com quem você dividir os seus problemas. Porque a gente ajuda todo mundo, mas a gente mesmo ficamos sozinhos ali, concentrados na enfermaria. Claro que temos amigos, né? Mas nem tudo você também pode abrir para um amigo. E como que é a vida lá? Tem um momento de trabalho, aí tem a hora da janta, a hora do almoço, a comida é Então. boa, tem área de lazer lá, de você jogar sei lá, um sinuca, totó. Já teve alguma situação de pessoal desesperar lá, ter que desembarcar ele correndo, porque ele não aguentou ficar lá dentro por falta de condição mesmo psicológica, porque ele não quero mais, quero ir embora, não aguento ficar embarcado. Como que é a vida ali dentro, ali, o dia a dia de um Então, embarcado? vamos lá. Lá a gente cumpre o horário de 12 horas, tá? Existem vários horários, de 6 às 18. O meu horário é de 7 às 19. Mas existe o horário de 6 às 18, de meio-dia à meia-noite, de 18 às 6. Eu tenho, assim, a minha vida a bordo, ela é bem regrada, né? Completamente da minha vida aqui fora. Por exemplo, eu almocei hoje, era 1h30. A bordo eu almoço 11 horas da manhã. Eu até brinco com a minha esposa, mandar até um abraço, um beijo para ela. Olha pra câmera lá. Gilmara, meu amor. Eu até brinco com ela, que eu falo com ela que 11 horas ela tá fazendo o almoço e lá no navio eu já estou almoçando. Então a minha vida a bordo ela é muito regrada. Eu acordo 6 horas da manhã, aí fico ali bordejando na cama ali até 6h20, levanto, tomo meu banho, me arrumo. 15 para as 7, tomo meu café, 7 horas estou abrindo a enfermaria. Trabalho até 10h59, 11 horas estou almoçando. Tiro ali minha hora de almoço, retorno para a enfermaria. 3 horas da tarde a gente tem um café da tarde lá, a gente vai lá tomar um cafezinho para poder quebrar o clima também do trabalho. Mas é igual o nosso aqui? Pão, manteiga e café? Ou... Vou te mais explicar. regado, né? Vou te explicar. O padeirinho lá que é uma benção, meu Deus do céu, a gente engorda a beça. Aí tomo um cafezinho 3 horas da tarde, 17 horas é a janta. 20 horas, 20h30 eu já tô deitado, já preparado para dormir. E o dia seguinte, porque eu tenho que estar bem, eu tenho que dormir cedo, porque se acontece alguma coisa na madrugada, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar descansado. Então, tudo tem que ser regrado, tudo tem que ser de acordo com o meu dia a dia, e eu tenho que estar inteiro, porque se acontecer alguma coisa na madrugada, eu tenho que acordar bem. Então, o nosso café da manhã, cara, ele é bem regrado. Bem regrado. Ele é bem regado. Ele é bem regado. E uma das coisas da primícia do offshore, que segura muita gente lá, é a comida. Lá não tem tempo ruim, não. Lá né? não tem tempo ruim. A gente costuma dizer que quando o cozinheiro não é bom, ele é faca cega, né? Mas quando você pega um cozinheiro e um padeiro, faca amolada, ferramenta, meu amigo, se segura porque você vai engordar. Quem tem problema com obesidade vai passar por uma dificuldade lá porque é tudo liberado, não tem restrição de nada. Então, você lá faz uma refeição, o café da manhã o café da manhã de 5 da manhã às 7, 9 horas tem um lanche, 11 horas a 1 hora o almoço, de 15 horas lanche, 17 às 19 janta, 21 horas lanche, 23 horas a ceia e 2 horas da manhã um novo lanche. Então, se você olhar, você vai comer 24 horas. E quem tem problema de obesidade, cara, vai passar por dificuldade, porque é muita fartura, entendeu? Fartura. E aquela segunda pergunta que eu fiz sobre alguém embarcado, de repente bater aquele desespero, querer ir embora. Então, e como que funciona essa jogada aí? Então, as empresas usam como estratégia ter justamente... Porque isso aí também é contrato, tá? Mas já aconteceu com você lá? Já. Usa como estratégia
todos esses benefícios para a pessoa se sentir confortável e ela se sentir em casa. Nós temos lá o Wi-Fi para você poder falar com a família, tem internet, tem telefone, Tem sala de jogos. tem sala de jogos, tem sala de música, tem contrabaixo, tem Eita. bateria. Então, assim, tem tudo para Academia. tem tudo para atender vários públicos, né? São vários nichos ali dentro. Só que o fato de você ficar... nós estávamos numa escala de 21 por 21. Só que agora, por conta de acordo coletivo, a escala ela desceu para 14. Então, assim, tem pessoas que não conseguem conviver com a ausência. Independente se ela ganha bem, se ela ganha mal, se ela tem benefícios. Cara, tem pessoas que ela é muito regional, ela gosta de estar em casa, ela gosta de sair do trabalho, encontrar com a família, lidar com a ausência. Tem gente que consegue. Eu passei a conseguir. No começo, para mim, foi muito difícil. Quando eu comecei a embarcar, minha filha tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Hoje ela está com 26 anos. O Daniel, que é o meu caçula, que tem 24 anos, na época ele estava na barriga da mãe dele. Então, assim, eu conviver com os meus filhos pequenos, e justamente no período que a minha mãe faleceu, que foi 2001, foi muito difícil lidar com isso. Então, eu cheguei a pensar em desistir. Mas a necessidade faz o sapo pular. Então, assim, eu tive que ficar lá, meus filhos pequenos, minha casa na época estava em obra, enfim. Minha mãe tinha falecido, então eu botei na minha cabeça que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que me sustentar ali, me manter ali. Então, tô lá hoje. Janeiro agora eu completo aí 25 anos de offshore. E você é cristão, né? Você é o quê? Sim. É obreiro, é diácono, pastor, presbítero? Você é o quê hoje? Eu sou evangelista. Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Aliança Fiel. Pastor Marcelo Gonçalves, meu irmãozão. E estamos lá 10 anos mais ou menos. E eu costumo dizer isso e não tenho vergonha de falar. Deus, ele restaurou a minha vida naquele lugar. Eu sou um testemunho de um milagre e Deus fez esse milagre na minha vida. E sou muito grato a Deus, sou muito grato a esse ministério. Hoje, juntamente com meu amigo o evangelista Neemias, coordenamos o evangelismo da igreja, que por sinal fazemos inúmeras assistências, né, sociais. Nós temos um projeto chamado Projeto Solidariedade. Nesse momento ele está parado, porque ele está passando por uma transição de reforma, uma reestruturação. E o Projeto Solidariedade é um projeto que toda terça-feira levava quentinha para o centro de Alcântara, ali do lado da Marisa, praticamente em frente à Marisa, né? Era o ponto estratégico que nós íamos toda terça-feira, 20h30. Você ia encontrar ali várias pessoas com uma blusinha verde, limão, escrito Projeto Solidariedade. Uma forma que a gente encontrou, esse projeto ele nasceu no coração até de eu não sei se você conheceu o Carlos, que é irmão do Cacau. Lembra de Cacau, de Marrísia? Cacau, lembro. Então. Felizmente faleceu, né? O Carlos, né? A gente chamava ele de Beto, que é irmão do Cacau. Ele iniciou esse projeto, tá? Através da ADMAF. E ele veio a falecer. E foi até uma das coisas que meu irmão ficou muito preocupado na época, quem que assumiria isso, porque é muita responsabilidade, porque tem pessoas lá te aguardando, né? Pessoas que passam o dia inteiro perambulando pelo centro de Alcântara e à noite não tem para onde ir, não tem o que comer. Então essas pessoas ficavam na fila, eles já montam a fila e ficam lá aguardando. E quando o Beto faleceu, meu irmão repassou essa responsabilidade para o evangelista Neemias, que é um meu parceiro, um cara sensacional, evangelista Neemias. Um abração, hein? Vou falar com o Flávio para trazer aqui podcast. Evangelista Neemias. Já se considera convidado, né? Vamos marcar a agenda. É um cara assim sensacional, um cara de um coração assim enorme. E ele tocou por muito tempo isso aí. E a gente tem
o evangelismo social, já na terceira edição lá na nossa igreja, onde a gente oferta orientação jurídica, orientação psicológica. A pastora Esther, uma psicóloga sensacional, orientação odontológica com a minha sobrinha, Marcelinha, Karina, as doutoras lá da nossa igreja. Nós temos um time de enfermagem coordenado por uma amiga nossa da nossa igreja, Vanessa, enfermeira lá do Hospital Geral de São Gonçalo, e ela coordena um time de enfermagem onde é realizado aferição de pressão arterial, sinais vitais, teste de glicemia, orientação de enfermagem, um trabalho muito bacana. E em paralelo, tem um amigo nosso chamado Silvio César, ele vai vir lá da região dos Lagos, ele dá também instrução de primeiros socorros, muito bacana. E temos o time de cabeleireiro, barbeiro, manicure. E nesse meio tempo, a gente vai ofertando para essas pessoas um cachorro-quente, um guaraná natural, pipoca, algodão doce. Aí eu digo para você, Flávio, imagina só, cara, você pega um morador de rua, uma moradora de rua, vamos lá, uma moradora de rua, você traz ela para dentro da igreja, tá? Apresenta para ela uma cabeleireira, poxa, uma mulher moradora de rua, bota ela para fazer o cabelo, coloca ela para fazer as unhas, cortar as unhas do pé, enfim, fazer uma trança, oferta para ela, para o filho dela, um cachorro quente, dá um algodão doce, proporciona uma manhã de alegria. E esse nosso projeto do evangelismo social, ele abrange o quê? A doação de uma cesta básica. Você oferta tudo isso para essa pessoa, para essa mulher, e no final desse evento, você chega para ela, você entrega para ela uma cesta básica. Então, assim, você consegue colocar no coração dessa pessoa aquilo que Jesus mais fez, divulgar o amor. Mostrar para aquela pessoa que ela realmente tem valor. Que, embora ela esteja vivendo à margem da sociedade, mas a igreja, de uma forma inclusiva, traz essa pessoa para dentro. Então, para a gente realizar esse trabalho, cara, é demais, é satisfatório demais. Inclusive, eu estive lá na casa da sua mãe, peguei umas roupas lá que ela conseguiu pra gente. Patrícia separou até uns sapatos lá. Imagina só, a mulher vai sair de lá toda arrumadona, bonita. Verdade. Então você vai colocar no coração dela aquilo que ela não tem, que é esperança. E você vivendo isso tudo aqui fora, em terra, como é lidar com um evangelista embarcado? Como que você é lá dentro? Você tem um momento que você consegue falar de Jesus? Tem um momento lá que você pode... Você é um enfermeiro, né? Chefe lá da área. Mas você tem o seu momento de descanso, tem aquele momentozinho que você pode falar. Como que você trabalha espiritualmente dentro da embarcação lá? Então, nós temos pessoas lá de vários segmentos. Evangélicos, ateus, enfim. Pessoas que acreditam em outras religiões. Mas a gente não está ali para falar sobre religião. Está ali para falar do amor de Jesus Cristo. Nos reunimos 2 vezes por semana. É justamente aonde nós chamamos de Heli Lounge. O Heli Lounge é a recepção do helicóptero. Quando a pessoa vai desembarcar, ela fica nessa recepção e dali o helicóptero pousa, né? Ela segue e faz a troca de turma. Então a gente é tipo um auditóriozinho onde tem uma TV e nos reunimos lá. Inclusive tem até um amigão meu, comandante Chico Januário. É Chico mesmo o nome dele, não é Francisco não, é Chico, Chico Januário. Ele é um dos grandes incentivadores desse culto, né? Mas embora as pessoas tenham seus afazeres, às vezes larga do turno de trabalho, muito exaustivo, embaixo de sol quente, às vezes o cara está cansado e não consegue separar um tempinho. Mas normalmente fazemos 2 vezes por semana um culto. É um culto ecumênico, né? Um culto aberto a todos. E tem pessoas que são católicas,
que vão lá, cantam, leem a Bíblia, dão testemunho. Não é um culto exclusivo para os evangélicos, é um culto aberto a E qualquer tem um. algum testemunho de alguma situação que ocorreu? Alguém que aceitou Jesus? Alguma coisa desse tipo? Tem. Teve um caso lá muito legal, um colega nosso, é um prestador de serviço, e ele ficou sabendo que ia haver esse culto à noite, né? Então ele correu com o trabalho dele, largou 18 horas, foi lá, jantou, tomou um banho, trocou de roupa e foi. Ele é até guitarrista, esse cara. E um dia lá, foi até eu que ministrei a palavra, e quando eu comecei a falar da bondade, do amor e da misericórdia de Jesus Cristo, eu comecei a perceber que a palavra ela estava indo de confronto a ele, ao coração dele. E eu vi os olhos merejando e ficando vermelho e a lágrima grossa descendo. E no final eu perguntei se tinha alguém no nosso meio que ou queria se reconciliar ou aceitar Jesus. Na mesma hora ele levantou as mãos e ele falou: "Poxa, evangelista, estou desviado. Eu sou guitarrista e parei pelo meio do caminho, me entristeci na fé, olhei para o homem, não olhei para Cristo." Que esse é o grande problema, né? As pessoas olhar para o homem Isso é e verdade. se esquecer de Cristo. E ele, fiquei pelo caminho e já não congrego há muito tempo. Eu falei: "Rapaz, então não perca essa oportunidade, vem cá." Dei um abraço nele. Ele me abraçou, mas me apertou e chorou e voltou para Jesus. De vez em quando ele me manda mensagem: "Ó, tô aqui, hein? Firme e forte, hein?" A história de instrumentista é muito bonita, né? Apesar, gente, esse rapaz aqui, nosso amigo Fábio, eu tenho umas histórias dele aí, que ele tá assim hoje falando bonito, né? Tá todo elegante ali, bonitão falando, mas ele já fez eu sofrer. Eu vi ele tocando contrabaixo na igreja, qual era a marca do baixo daquela época? Era o... Janine Stratosonic. Pô, um baixão bonito lá, tocando. Mas o bicho era grande, o baixo. Ele chegava pra mim aí. A gente ia visitar algumas igrejas, saía, via com aquele baixo grande, me dava na mão e tira uma onda na rua. Rapaz, eu ia abraçado com aquele baixo. Ele fazia covardia com a gente, ele era covarde. Ele via aquele baixão assim, no meio da rua andando, era ele, era Joãozinho, Paulinho, Júlio, Campelo, né? Era uma turma, Julinho. mas era uma alegria, aquela época, na época boa que a gente andava. Esse cidadão, senhoras e senhores, meus amigos, tinha um grupo que eles gravaram CD. CD não. Disco de vinil. Na verdade ficou na fita matriz, né? Não passou disso aí, mas foi um trabalho profissional bem bacana. O nome do grupo era? Era Banda Johanna. Banda Johanna. Quero mandar um abraço para todos. Tem um em especial. O Miguel. Miguel, até sabe quem era. Miguel Alcântara. Tá no Porto da Madama, quero dar um abraço pra ele. Baixista, tá tocando na banda lá. Baixista lá da Assembleia de Deus Porto da Madama. Da Madama, quero mandar um abraço pra ele. Então esse é o Fábio. Hoje tá assim, mas eu tenho bastante história. Com a FIFA, ele botava que no alto, ele e Joãozinho. Um ia atorar, o outro ia na mão do cara, cortava. Esse cara tá assim. Mas vou mostrar pra vocês que é uma pessoa alegre, né? Uma pessoa que viveu isso tudo. E hoje tem essa história, hoje tem essa alegria no coração, né? Que é muito bonito ver, né? Eu fico muito alegre de ter participado da sua vida, dessa sua vida aí de Marcelo, né? Essa infância que a gente teve muito na igreja lá, na Assembleia de Deus da Gouveia. Gouveia, em frente à minha casa, né? Em frente à sua casa ali, foram experiências excelentes, né? Foi o primeiro a comprar um carro, acho que foi você, não foi? Eu tinha um Fusquinha. A gente saía com Fusquinha, era legal. Então foi uma época boa. Então ficou marcada, por isso que eu quis trazer ele hoje, porque é bom a gente estar com amigos, né? Hoje ele está aqui me honrando com essa visita. Pô, fico muito, muito alegre mesmo, te agradecer de montão. O prazer é todo meu, cara. Por estar aqui conosco aqui. Agora, Fábio, o pessoal está em casa. Se alguém engasga, comendo uma carne naquele churrasco, conta pra gente, ensina esse pessoal que está em casa hoje como que faz alguma manobra para poder... Manobra rápida aqui, que a gente não tem nenhum espaço assim grande, para poder ajudar aquela pessoa que está passando por esse problema. Uma criança que engasgou. Então, Flávio,
uma das premissas do Primeiros Socorros, que a gente chama de APH, né, que é o atendimento pré-hospitalar, é aquilo que a gente faz antes do suporte avançado chegar. Ou seja, e o que eu falo a bordo, o que eu falo em treinamentos, é que qualquer pessoa ela é capaz de executar uma manobra, mas basta ela ter primeiramente o conhecimento, né, se interessar pelo conhecimento e uma boa intenção e uma boa vontade para poder aplicar esses procedimentos. Vamos lá. Eu chego para você e pergunto, Flavinho, quanto tempo uma pessoa pode ficar sem respirar, sem que tenha um comprometimento neurológico, cerebral, ou seja, uma morte cerebral? Ah, sei lá, 3, 4 minutos. Então, você falou no chute, correto? Chute. 3 a 5 minutos. Caramba, quase acertei. Quase que acertou. Não, mas você foi 3 minutos ali, tá ótimo, excelente. Então, quando você pega uma pessoa, vamos lá, uma pessoa que sofreu um engasgo, eu presenciei aquele fato ou não? Se eu presenciei aquele fato, eu sei que eu tenho de 1, 3 ou 5 minutos para desobstruir aquela via aérea, correto? Porque se passar de 5 minutos, ele pode ter uma lesão cerebral. Ele pode se tornar uma pessoa vegetativa. E quando eu não presencio esse evento, eu já tenho que contar como se já estivesse na minha hora limite. Então eu tenho que agir de forma imediata. O APH ele me ensina isso. A gente ensina isso para o leigo. Pessoa passou mal, engasgou, você já tem que ir lá e fazer a manobra do desengasgo. E como que é essa Qual manobra? Você vira a pessoa. Vamos pegar um público infantil? A gente faz muito com o boneco, né? Isso. Você pega a criança, apoia a palma da mão no queixo da criança e pegando o queixo da criança, vira nessa posição. Você vai com a região hipotenar e dá inclina ela para baixo e vira. E observa. Não voltou. Mantenha calma, embora a mãe esteja desesperada do lado, né? Com certeza. Vira novamente até ela desengasgar. Virou, olhou. Porque quando você faz esse movimento, você tá conduzindo, você está fazendo uma pressão para baixo. Então, a atmosfera está jogando esse corpo estranho para baixo. Quando você pega um adulto, encontrou uma pessoa caída no chão, primeira coisa que você tem que fazer, ver se ela está respirando. Não está respirando, abre vias aéreas. De repente ele estava comendo um bolo, alguma coisa, um pedaço de pão, e na hora que ele foi engolir, garrou. Às vezes você consegue remover. Removeu, você abriu as vias aéreas. Aquela pessoa ela começa a respirar novamente. Caramba, não respira. Tirei, mas não respira. Aí tá pegando. Aí você tem que partir para a manobra de RCP. É por isso que é importante, galera, fazer o treinamento do APH, hein? Procura uma escola, uma instituição, depois me procura no privado que eu dou uma dica para vocês. Encontrou uma pessoa caída. Ela não responde, ela não respira, não tem movimento torácico. Certamente essa pessoa está numa parada cardiorrespiratória. Quanto tempo uma pessoa pode ficar sem respirar sem que tenha lesão cerebral? No máximo 5. Você já sabe. Então, se você não atuar e começar a fazer a manobra de RCP, essa pessoa ou ela vai ter uma lesão permanente neurológica ou ela vai morrer. Aí eu vou mais a fundo, porque a gente fala muito no vizinho, no cara indigente que passou em frente à minha casa e caiu. Muitas das vezes as pessoas não conhecem, ela olha assim, vou ligar para o SAMU, mas não se aproxima. Agora, quando é o meu irmão? Quando é o meu pai? Quando é a minha mãe? Quando é o meu filho? Então você tem que atuar de forma imediata. Primeiros socorros, a palavra já diz,
É o primeiro atendimento, primeiros socorros. É o atendimento pré-hospitalar. Quando a ambulância chegar, você já está fazendo a reanimação. Aí você vai me perguntar, pô, Fábio, mas isso aí é muito técnico. Como é que eu vou fazer essa manobra? Eu sou leigo, cara. Então, o curso ele te ensina. Você tem que fazer 30 massagens para 2 ventilação. A gente usa um dispositivo popularmente chamado AMBU, né? Mas se chama BMV, né? Bolsa Válvula Máscara. O nome é esse, Bolsa Válvula Máscara. AMBU é o nome da marca, mas todo mundo só fala AMBU, AMBU. A gente utiliza o AMBU. 2 insuflações, 30 massagem cardíaca. Porque eu entendia, né, que tinha que fazer boca a boca, mas falaram que agora não tem mais, né? Não pode mais fazer o boca a boca, né? Então, a gente usa... A gente no APH... Porque em casa ninguém vai ter. Em casa ninguém vai ter o AMBU, né? Nós temos no APH a Pocket Masker, né? Que é uma máscara de bolso, que a gente saca aquela máscara, você arma ela, você acopla na face da pessoa. E não vai ter contato, né? Você inicia a RCP, 30 massagem e 2 insuflações. É uma máscara que ela tem uma via única. Você assopra e não volta fluido nenhum dessa pessoa. Sangue, secreção, então você está protegido. Tem tipo uma válvula, né? O ideal é você estar de luva. Isso é numa pessoa estranha, tá? O ideal é você estar de luva e você utilizar essa máscara. Mas existe outra técnica. Por exemplo, você pode fazer uma massagem de 120 massagens interruptamente. Entendeu? Sem fazer a ventilação. Sem fazer a ventilação. A técnica, uma das técnicas, 30 massagens para 2 ventilações. Você não tem a pocket masker, você não vai botar a boca na boca de um morador de rua. Esse cara pode estar com tuberculose, hepatite, HIV, então você não vai fazer isso. A indicação é 120 massagens, que é a massagem de resgate, de emergência. Tem um amigo nosso que ele tem um Instagram, né? É o Silvio. Silvio César. É um Instagram novo. Eu vou pedir até o André para colocar aqui o Instagram, né? Que lá nesse Instagram ele ensina algumas manobras. Esse rapaz até foi uma história que eu quero... Depois você traz ele aqui para bater um papo, porque a história dele é muito bonita, né? Ele veio, né, de morador de rua, né? O Silvio é um amigo meu, parceiraço. Ele ia estar aqui comigo hoje, só que ele é do SAMU, da região dos Lagos. Ele tem 2 empregos e a gente montou até um curso de APH, de primeiros socorros. E além de instrutor, ele trabalha no SAMU e trabalha na prefeitura de alguma região ali na região do Lago, que eu não me recordo agora. E ele tem uma história muito bonita. E quando o Flávio, né, você me fez esse convite para vir para cá, primeiramente eu falei com você, pô, cara, eu vou levar um cara lá sensacional, que eu me emocionei com a história dele. Realmente. Eu estava com ele no Souza Guiar, numa palestra, e eu nem sabia que existia, cara, esse tipo de trabalho. Existe uma frente de trabalho patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles têm uma base em Madureira. Tem uma ambulância, tem uma enfermeira e eles rodam, né? Aí identificam um morador de rua, o cara com uma lesão, com uma úlcera muito grande na perna, e ele não vai dar sequência naquele tratamento, ele não vai buscar atendimento, ele vai ficar ali só querendo comida e por ali, né? Então, essa frente de trabalho, eles identificam pontos estratégicos, eles vão até essa pessoa, encostam a ambulância, levam ele para dentro da ambulância e lá dentro é feito todo um atendimento. É feita uma asepsia dessa lesão, eles lavam com soro fisiológico, eles passam pomada, dão antibiótico, depois eles cobrem com bandagem, com gaze, com um esparadrapo, com atadura de crepom e faz aquele curativo bem bacana. E fica combinado, olha, daqui a
2 dias retornaremos aqui. Mas como eles são nômades, né? Eles rodam tudo, eles não param. Então eles ficam estrategicamente dando esse apoio. E estava eu e Silvio nessa palestra, quando o Silvio ele pediu a palavra, e até então eu não sabia da história dele, e ele chegou para mim e ele falou assim, Fábio, perdão, a palestrante estava falando, ele pediu a palavra, e ele começou a falar, né? Pô, esse trabalho é muito bonito e tal, não sei o que e tal. Poxa, eu fui morador de rua e eu morei em São Paulo, eu tinha 13 anos de idade. Aí ele começou a contar, cara, os relatos da vida dele, porque a gente tem mania de dimensionar os nossos problemas como os maiores de todos. Mas às vezes do nosso lado existe uma pessoa que está com um problema 3 vezes maior do que o seu. E quando ele começou a falar do problema dele, o que ele passou e aonde ele estava naquele momento, a gente estava numa palestra de enfermeiros no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. E quando ele começou a falar aquilo, eu comecei a ver o meu presente e o meu passado. Eu comecei a perceber que o meu problema era insignificante diante do problema dele. Então, assim, é um cara sensacional que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que o seu público vai gostar muito da história desse cara. Hoje nós abrimos um curso de primeiros socorros. Esse curso está estabelecido aqui em São Gonçalo e lá na região dos Lagos. A gente está com uma turma em andamento de 80 horas e ele está aplicando lá. Eu estou embarcado e ele está aplicando lá. E como que vai até vocês? Como que acha esse curso? Então, através do nosso telefone, né, do nosso contato. Pode deixar aí. Através do Instagram, que agora de cabeça eu não lembro, Flávio. Não, eu vou pedir o André. Pedir o André para deixar aqui o rodapé aqui. Não, obrigado. Mas através do nosso telefone de contato e... Da rede social. Montou ali uma turma ali, a gente tem que ter no mínimo 10 alunos, porque o espaço se paga, né? Material, muito investimento que é feito para você ter um manequim de última geração para você poder simular uma parada cardiorrespiratória. Então é muito gasto, mas eu aconselho a todos leigos, profissionais de enfermagem, quiserem participar, vai ser muito produtivo, eu tenho certeza que vai agregar muito na vida profissional de vocês. Show de bola. Já vou falar com o Silvio. Queremos você aqui, hein? Batendo esse papo, contando um pouquinho. Vai ficar aí registrado aí o telefone de contato, o Instagram, tudo que precisar vai estar aí para vocês aí que estão assistindo, querendo fazer parte, fazer. Porque às vezes você está em casa, uma pessoa cai no chão, quebra uma perna. O que eu faço? Boto no colo e levo para o hospital, chamo a SAMU, né? Porque você pode, de repente, fazer a pessoa se cortar, uma fratura exposta. Tem tudo uma técnica para você não machucar mais aquela pessoa, né? É isso aí. Se furou, tira o objeto que furou, deixa o objeto, como que eu faço? Tudo você aprende lá, correto? Tudo isso você aprende no APH. E uma coisa muito legal é o seguinte, o APH ele te ensina o seguinte, você identificou uma vítima, ela está na tua frente caída no chão, está sangrando, está inconsciente. Primeiro passo, ligar para o SAMU. Ó, eu tô aqui com uma vítima assim, 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 assado, num local assim, assim, assado. Em frente à Casa da Pedra Azul. Um ponto de referência para que a pessoa, o condutor da ambulância, ele chegue até lá de forma rápida e imediata, ok? Fiz o contato, vou lá e atendo aquela pessoa. Não pode... Tá com algum objeto empalado no abdômen, jamais retira. Jamais retira. Tá falando, tá respirando, tá conversando. Ó, fica quietinho aí, que o SAMU já foi acionado e ele tá vindo para te socorrer. Não faz mais nada. Isso aí. Eu fiz um curso, foi numa escola aqui de São Gonçalo há muito tempo atrás. Aí me ensinaram um pouquinho de algumas coisas que é muito interessante você saber. Você está em casa, você tem que saber mais ou menos alguma coisa para você socorrer. Sim. Né? Você está na rua, viu um cara caiu de moto, não tira o capacete. São várias coisas que você tem que ter que sei lá. Pô, mas o que tem isso a ver?
né? Segura o pescoço, deixa ali parado o pescoço, não deixa a pessoa se mexer. São muitas coisinhas que eu creio que vai agregar muito na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Vítima de trauma é uma vítima muito complexa. Por quê? Eu costumo falar muito isso nos meus treinamentos. Você pega uma vítima de trauma, se você for lá na mala do meu carro, você vai, saindo daqui eu te mostro. Tem um colar cervical lá. E você sabia que tem muita gente que não sabe usar um colar cervical? Exatamente. Tem um colar cervical lá. Por quê? Vítima de trauma é muito complexo. Se você mexer com essa vítima de trauma de uma forma equivocada, vamos supor que de repente essa pessoa caiu de uma moto. Porque se você for pegar hoje aí, eu tenho um amigo que ele é socorrista na linha amarela. Oferece para ele uma carona no Uber Moto. Nada contra a Uber Moto. Mas vamos lá. Oferece para ele uma carona. Ele é socorrista lá na linha amarela. Oferece para ele uma carona na Uber Moto. Ele não vai. Ele espera um ônibus, mas ele não vai. Por quê? É contra o Uber Moto? Não. É a forma como se conduz no trânsito. 80% dos acidentes de moto é Uber Moto. E ele vai lá para atender. Então você chega lá, encontra uma vítima de trauma. Você mexe com a cabeça dessa pessoa de qualquer maneira, de qualquer forma. Essa pessoa, de repente, ela está com uma fissura em uma dessas vértebras. A gente chama de fratura incompleta. Você movimenta de maneira equivocada, você termina de quebrar essa vértebra. Ou seja, você completa, de incompleta ela se torna completa. Aí vamos lá, fraturou. O que passa entre as vértebras? A medula. Dependendo do nível, da altura que você lesionar essa medula, é onde aquela pessoa vai ter a paralisia. Se você mexe na cabeça dele de forma equivocada e você completa essa fratura, você pode seccionar essa medula, você pode cortar essa medula, porque o osso ele fica tipo uma faca. Isso. Muito afiado. Movimentou de qualquer forma, seccionou. Ou seja, dali para baixo, acabou. Aquela pessoa não se movimenta mais. Então essa é a necessidade de estar aprendendo. Todos deveriam aprender essas técnicas. E tá aí, ó, passando pra gente uns cursos. Só você entrar aí. Entra aí no Instagram dele, no telefone, entra em contato e leva o pessoal de casa, todo mundo de casa, para fazer esse curso. Você sabia, desculpa, Flávio, você sabia que existe a Lei Lucas? Não. A Lei Lucas, em 2017, Lucas era um rapazinho, um garotinho, aproximadamente 5 a 8 anos, eu não lembro agora exatamente. Ele foi para um passeio. Lembra aqueles passeios de colégio? Lembro. Lá no Eni, lá no Isopozão? Lembro. Que parava o ônibus e levava para zoológico, Quinta da Boa Vista, museu. Então, Lucas foi para uma fazenda. E quando ele chegou lá, foi servido no café da manhã, no lanche da manhã, cachorro quente. Aí, beleza. Quando ele comeu o cachorro quente, um pedaço de salsicha engasgou. Caramba. Ninguém, nenhum professor, nenhum monitor, nenhum coordenador, nenhum motorista do ônibus, ninguém na fazenda, da escola, detinha o conhecimento de primeiros socorros. E o que aconteceu? Morreu. O Lucas morreu. A mãe dele entrou na justiça. Em 2018, saiu a Lei Lucas. Hoje, dependendo do número de pessoas, grandes shoppings, grandes estabelecimentos de convenções, supermercados, obrigatoriamente tem que ter um desfibrilador externo automático. Tem que existir pessoas que saibam e dominam o APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Então, hoje é uma lei, só que as pessoas não cumprem.
Sabe? Infelizmente, as pessoas não cumprem, banalizam, não ligam, acham que nunca vai acontecer. E a emergência, quando a gente menos espera, a gente está conversando aqui. De Pode repente, acontecer. um de nós três aqui pode passar mal. Eu posso passar mal. E aí, o que você vai fazer? Então, isso que eu chamo a essa atenção. ideia. É isso que eu chamo a atenção das pessoas, para pensar justamente nisso. E agora, aconteceu, o que eu faço? Tem- Saio correndo? Jogo água com. Chama a mamãe? Chama a mamãe, jogo água na pessoa para ela correr. Não, Tem que ter um mínimo. tem que deter conhecimento. Isso aí, é verdade. Tá? E essa lei tá aí, a gente vai pedir nossos deputados, né? Pedir nossos governadores, nossos senadores, a galera aí da política aí, vereadores aí para cobrar, né? Esses órgãos do município, do estado, que tem mais uma quantidade de pessoas para poder deixar ali um profissional apto, né? A atender esse público, né? Fábio, agora vamos fazer umas perguntas rápidas para um cara igual você. Vamos lá. Café ou chá? Café. Café? Melhor do que chá? Ah, Ou é o que você gosta? um cafezinho, principalmente o 3 horas da tarde lá no meu trabalho, sou eu que passo lá o cafezinho, lá tem que ter. Com açúcar ou sem açúcar? Just a little. Um pouquinho. Um pouquinho só para poder matar o amargo, né? Um pouquinho. Não consigo tomar café amargo, não, cara. Meu filho toma, eu não consigo. Mar ou terra firme? Cara, terra firme quando eu tô de folga. E mar, quando eu tô de folga também, que eu amo praia, cara. Eu e minha esposa amamos praia. Sente falta lá no embarcado, né? Não. É só mar, só poder Minha curtir. coordenadora, Então é melhor terra, né? Minha coordenadora chegou para mim uma vez e falou assim: Fábio, quando você está desembarcado, como é que você. O que você faz? Você fica pensando, doutora, me perdoa, mas quando eu entro no helicóptero, o helicóptero ele levanta voo. É um capítulo à parte. Eu não vejo e-mail, não entro em grupo de navio, eu me desligo por completo. Sabe por causa de quê, Flávio? A minha vida, praticamente toda, ela é em alto mar. Se você for pegar 25 anos, dividir por 2, eu passei mais tempo fora do que com a minha família. Verdade. Meus filhos cresceram e eu não vi. Então, se eu ficar agarrado aos problemas que acontecem lá quando eu estou aqui, eu vou viver sempre voltado para lá. Então, tem que se desligar, não adianta. Emergência mais difícil ou plantão tranquilo? Plantão tranquilo, claro, pô. Emergência. A gente detém um pouquinho de conhecimento, mas uma emergência, aquela pessoa ela pode ir a óbito. E. Por mais que seja interessante, é muito né? triste. Eu vivi uma situação que eu desembarquei um cara, eu embarquei num domingo, 9 horas da manhã, isso tem uns 20 anos. Eu embarquei de manhã, 9 horas da manhã. Esse cara me procurou com o abdômen estendido, muita dor. O médico prescreveu uma medicação para ele, saiu do turno meio-dia. Quando foi 2 horas da tarde, ele me procura novamente. Cara, eu não tô aguentando, minha barriga tá doendo. Aquele abdômen globoso, né? Aí eu liguei novamente pro médico. Aí sugeri pro médico, doutor, acho que podia desembarcar esse cara e tal. Fazer uma ressonância. Ele tem plano de saúde e tal. Vamos desembarcar ele. Desembarcamos ele. Isso foi no domingo. Ele desembarcou 16 horas. Ele chegou em Macaé 16h50. Quando foi 18 horas de segunda-feira, o offshore manager, que é o gerente da embarcação, estava reunindo todo mundo na sala de TV para dar a notícia que ele veio a óbito. Então, emergência não, pelo amor de Deus. Bíblia impressa ou Bíblia no celular? Cara, eu gosto muito da minha Bíblia, né? Tradicional, né? Tem uma Bíblia lá que eu sem ela, cara, eu não sou perdido. Nada. Fico completamente perdido. Se eu for numa igreja e me derem uma oportunidade, se eu tiver com ela ali, eu tenho uma palavra na hora. Mas se eu tiver sem ela,
eu fico meio perdido, né? Tenho aqui a Bíblia online no meu celular, mas, cara, vou te falar, eu não sou muito adepto à tecnologia, não. Eu sou meio retrô, né? Eu sou meio ainda ortodoxo. Então, assim, eu prefiro mais a Bíblia mesmo, eu prefiro riscar. Minha Bíblia era toda riscada, toda marcada, então eu me encontro muito fácil ali. Dá para dar meus pulos ali rápido ali. Versículo favorito. Cara, eu gosto muito do Salmo, né? E cada salmista, as pessoas apontam logo para Davi, né? Mas existem alguns salmistas, além de Davi. Eu gosto muito do 23, cara. É um salmo assim muito clássico, né? Pô, o Senhor é o meu pastor, pô, nada me faltará. É nada me faltará ou de nada terei falta? De nada terei falta, nada me faltará, depende também da versão A ali. versão, né? E é claro que algumas pessoas usam o Salmo 91 também como um amuleto. Às vezes o cara não tem nem respeito, nem reverência a Deus, e você chega na casa dele, lá tá lá o Salmo 91 aberto, cheio de poeira. Ó, folha amarela. Isso é tudo branco, mas aquela é Então, assim, amarela. mas eu sou fã do Senhor é Salmo, meu pastor e nada me do Salmo faltará. 23, do Salmo 84 também, que fala sobre os filhos de Coré, que as pessoas atribuem muito, né, a Davi, mas se você for olhar na íntegra, foi escrito pelos filhos de Coré. Coré foi uma turma que se levantou contra Moisés na caminhada lá no deserto. Deus extermina eles, a família, né? E 250 pessoas. Só que Deus, ele poupa. Cara, é muito lindo isso. Deus, ele poupa os filhos desse camarada. E quando eu vejo essa passagem, ela é muito impactante para a minha vida, que a gente vê que se fala muito em maldição hereditária, e existe um momento na vida que ela se deve ser quebrada, cortada, quando você tem um entendimento, quando você tem a inspiração do alto. E esses filhos de Coré, eles quebraram isso. Tanto é que eles se tornaram guardiões do tabernáculo. É onde eles escreveram o Salmo 84, cara, que é muito lindo, muito lindo, muito lindo. E se você for mergulhar nessa passagem e for pesquisar, você vai ver que anos depois, uma guerra política, uma briga do povo de Israel com os assírios, o rei, sem estratégia nenhuma, ele pensa nos filhos de Coré. Ele chama os ministros de louvor, né, para poder cantar, e eles vencem a batalha, cara, só através do cântico. Aí você vê, caramba, os caras vieram de uma família que se levantou contra o povo de Deus, contra Moisés, contra Arão. Deus mata essa família, mas poupa os filhos. E lá na frente, Deus, ele honra aqueles filhos. Imagina só a trajetória dessa família. Caramba, pô, foi seu pai que se levantou contra Moisés. Olha lá, filho do escárnio. Olha lá, filho daquele que se levantou contra Moisés. Caramba, pô, vocês são igual seus pais e tal. Aí o rei chama os caras vão para frente da batalha, começam a louvar a Deus, e o exército que ia lutar contra Israel, eles começam a se matar entre si. Então, assim, você vê como Deus, ele exalta essas pessoas. Verdade. E, cara, eu sou apaixonado pelo Salmo 84. Vamos lá. Louvor ou pregação? Cara, vamos lá. É um cara que é instrumentista, gosta de tocar guitarra, gosta de tocar violão, é músico. Sou músico e hoje é evangelista. E também sou evangelista pregador da palavra. Mas vamos lá. Cara, o que me fez permanecer na igreja foi o louvor. Lá dentro, na Coruja, eu com 15 anos de idade, eu aprendi a tocar guitarra, contrabaixo, João Maria, lembra de João Maria? João Maria, lembra? João Maria foi meu professor. É Fábio também? Tinha um Fábio também?
Tocava muito. Fábio. Um barbudo, Isso, sempre teve isso. barba. Mas o meu professor mesmo foi João Maria, meu maior incentivador. E, pô, cara, eu não tinha, assim, meu irmão era dirigente da mocidade e estava sempre nas orações, e eu era aquele cristão meio rebelde, né? Pouca fé, né? Instrumentista, né? Instrumentista. Pouca fé. E, tipo assim, o famoso crente bully, né? Pouca fé. Aí, eu não sabia o que eu ia fazer na igreja. Não gostava de orar. Não gostava de ir para a escola dominical. Enfim, aí não que a música não seja importante, mas caiu para mim. Eu me identifiquei, aprendi a tocar. Aí o que aconteceu? Logo depois, fui convidado para participar com o pessoal da banda Johanna. Miguel me convidou. E Miguel, pô, um cara, Miguel e hoje pastor Edinaldo. Os dois foram referência na minha juventude, de camaradas assim, primeiramente com comunhão com Deus, caras responsáveis, trabalhadores, e eles eram de marinha, fuzileiro naval, e eles eram muito regrados. Era horário para tudo, para chegar, para terminar, ponto de encontro. Então aquilo ali ficou muito marcado na minha vida. Então eu fui discipulado praticamente por eles. Só que aí o que acontece? Aprendi a tocar, comecei a tocar e tal. Mais à frente um pouco, a palavra ela me chamou. Porque não é você que encontra o ministério, Flávio. Não é você que sai buscando nas igrejas. Não é você ir no seu irmão, no seu tio, no seu pai e pedir para você ser um obreiro. É a palavra que vai ao seu encontro. É o ministério que te encontra. E teve um momento que o ministério ele me encontrou. E eu era de uma igreja, eu era músico nessa igreja, aí passei a ser cooperador, passei a ser obreiro e fui consagrado a presbítero nessa igreja. Quando eu cheguei ao presbitério, eu, tipo assim, achava que a música ela já tinha passado e que eu me dedicaria somente à palavra. E por 12, 14 anos mais ou menos, eu abandonei o instrumento. Tanto é que eu tinha um baixo Samick muito top na época, e eu vendi, eu me desfiz desse baixo. E, tipo assim, nunca mais toquei, nunca mais liguei. Mas se passaram anos da minha vida, e em 2015, quando eu fui para a ADMAF, que é o ministério na qual eu estou hoje com o meu irmão, eu novamente reencontrei o contrabaixo. E comecei a tocar, comecei a interagir, comecei a entrar no louvor da igreja e percebi que dá para você alinhar o louvor com a palavra. Hoje eu sou músico na igreja e também sou evangelista. Então, assim, dá para conciliar Então é os dois. os dois. Embarcado. Qual a maior saudade? Igreja ou família? Cara, família é tudo. Tem muitos pregadores da palavra, tem muitos pastores que seus ministérios sucumbiram porque priorizaram a igreja acima de tudo. Só que família... Falar nisso, tivemos um culto da família domingo passado. Eu te mandei mensagem. Você não foi. Eu mandei mensagem para ele. Mandou. Mas ele não foi. Um culto da família, cara, sensacional. E família, cara, ela tá acima de qualquer coisa. Verdade. Família. Sabe por causa de quê, Flávio? A igreja, ela passa. Você vai envelhecer, você vai jubilar, e vai entrar um pastor mais novo que você, vai entrar um baixista mais novo do que você, vai entrar um operador de som mais novo do que você, e a igreja vai abraçar esses obreiros. E quando você envelhecer, vai ficar só aquela história, pô,
Caramba, Fabinho foi baixista aqui junto com o Miguel, com o Edinaldo, com a banda. Caramba, quantos anos tem isso? Pô, tem 50 anos, né? Não vou nem lembrar de mim direito. Verdade. Agora, quem chegar, a igreja vai abraçar. Então, Então, cara, família. a família, primeiro lugar, sempre. Inegociável. Na sua profissão, uma palavra que define. Ah, cara, você ajudar uma pessoa. Você ajudar uma pessoa, você fazer por aquela pessoa. Mesmo que ela no futuro venha a falhar com você, mas você deixar registrada a sua marca que você fez por uma pessoa, não tem preço. Ó, hoje eu tenho um amigo que também tem um outro amigo que vem a trabalhar comigo depois de anos, e você escutar através desse cara que você passou a conhecer agora, que uma pessoa falou sobre você e falou super bem. Caramba, é o Fábio enfermeiro? Rapaz, manda um abraço para ele. Cara, ele me salvou em tal dia, assim, assim, assado e tal, não sei o quê. Então, cara, isso aí, você fazer algo por alguém, sem requerer nada, assim, por amor mesmo, pela amizade, cara, não tem preço. Você poder ajudar uma pessoa. E a enfermagem, né, o meu trabalho em si, ele esbarra nisso. Inclusive, rapidamente, eu estou me formando em psicanalista, tá? E quando você se aprofunda na ciência neurológica, na ciência da mente, você começa a ver e entender tantas coisas, cara, que às vezes você errou e falhou no passado, e através de exemplos de pessoas, você vê que cometeram os mesmos erros que você. E o que eu levo como aprendizado? Ensinar para frente que dá para fazer uma outra história, dá para fazer um outro caminho, dá para se negociar algumas questões, não levar tudo a ferro e fogo, porque eu acho que o combinado ele não sai caro para ninguém. Uma palavra que define sua fé. Uma palavra que define a minha fé. Cara, eu sou um cara muito audacioso. E assim, eu sempre lutei muito pelos meus propósitos e pelos meus objetivos. Como a gente vem conversando aqui desde o início, né? Eu saí lá de dentro da coruja e Deus ele me levou para uma experiência a conhecer 5 países, a trabalhar no meio de pessoas grandes que eu nunca na minha vida imaginava conhecer, de você lidar com pessoas de outra nacionalidade, você ser respeitado naquilo que você faz. Mas para você poder adquirir tudo isso, você tem que ser audacioso. Você tem que se aprofundar naquilo que você faz, para você falar com propriedade, para você dominar o seu espaço. Hoje eu sou enfermeiro numa embarcação de 120 pessoas. Nada que saia da parte da saúde ali dentro não passa por mim. Não deixa de passar por mim. Desculpa. Não deixa de passar por mim. Então tudo passa por mim. Então eu tenho uma autonomia para fazer inúmeras coisas dentro da área da saúde, como um enfermeiro. Então, para mim, isso é uma honra. Isso, para mim, cara, não tem preço. Agora eu vou pedir você, Fábio, para olhar para essa câmera aqui e mandar um recado para essa galera que está nos assistindo. Tanto aquele que está em casa de braço cruzado, que não sabe, às vezes, fazer uma manobra sequer pequena, um desengaje com alguma coisa, e que ainda não aceitou Jesus, que queira estar indo para uma igreja, visitando a sua igreja, deixar um endereço. Fica à vontade. Então, vamos lá. Eu sou a resposta de oração e eu sou fruto de milagre. Como a gente falou aqui desde o início, vim da comunidade e hoje, graças a Deus, sou um enfermeiro formado, trabalho numa multinacional, conceituada no mercado do óleo e gás. E digo para você o seguinte: corra atrás dos teus sonhos. Corra atrás, se prepare, estude, busque a Deus, coloque toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Se alguém chegar um dia para você e falar assim, você não vai conseguir, faça ao contrário. Prossiga, persista, busque,
procure, se identifique e faça valer o teu sonho. Viva o seu sonho. Mas sempre colocando Deus em primeiro lugar. Eu sempre falo isso para as pessoas. Tem um colega meu agora, ele até me mandou uma mensagem ontem e eu dei uma força para ele entrar para a empresa. Ele trabalha na área de SG, né? Vamos falar bonito, né? SG, né? Pô, tem que falar. Serviços Gerais. Mas, enfim, ele é SG lá. E, cara, eu dei uma força para ele entrar para a empresa. Surgiu uma vaga lá. Ele já tinha ficado no primeiro processo. Às vezes, tem pessoas que podem fazer alguma coisa, cara. Isso que me incomoda, Flávio. Isso que me confronta e me deixa muito triste. Tem pessoas que podem fazer a diferença e não fazem. Esse cara, ele tinha ficado no processo seletivo, no primeiro processo que ele fez. E eu bati um papo com uma amiga minha do Recursos Humanos, chamei ela, falei assim, poxa, dá uma força para ele. Só que a gente não sabia que ele tinha ficado. Aí quando ela olhou lá no sistema, ela identificou que ele tinha ficado no exame psicológico, no psicotécnico. Aí dei uma luz para ele, dei uns alôs para ele, falei, cara, faz isso, faz aquilo outro. Se te chamar, você vai e você vai passar dessa vez. Pô, e ele me mandou uma mensagem ontem, cara. Pô, super feliz. Caramba, Fábio. Cara, me chamaram, passei pela segunda dinâmica. Pô, meu irmão, tô te mandando uma mensagem aí pra te agradecer. Então, tipo assim, o cara reconheceu. Mas eu fiz, cara, o que era pra todo mundo fazer. Se você consegue ajudar uma pessoa, por que não fazer, cara? Então tem pessoas que tem isso nas mãos e não conseguem, não, sei lá, por ego, por orgulho, por ruindade. Persista no teu sonho. Prossiga. Siga adiante, que você vai chegar lá. Eu achava que não conseguiria e cheguei. Porque eu persegui e cheguei até lá. Isso aí, parabéns. A gente fica alegre, né, com essa sua história. Fico feliz porque eu participei um pouco dessa sua história. Eu vi isso tudo, né? Por isso que eu tenho uma admiração, não só por você, mas por toda a sua família. Pastor Marcelo, então, esses dias ele estava até com sua sobrinha, estava internada, estava mal. Eu fiquei mal também com ela lá, mandando mensagem para ele. E aí, como tá? Tá bem? Então, é uma família que mora no meu coração. Eu agradeço muito por você estar aqui hoje e a gente poder estar conversando, batendo esse papo. E aquela história, né? Às vezes, o amigo não é aquele que às vezes está do seu lado todo dia, né? A gente, às vezes, fica tempo sem se ver. Às vezes, já ficamos mais de um ano ou mais sem se ver, mas a amizade, quando chega perto, eu sei que eu posso contar com você, você pode contar comigo. Então, eu fico alegre, né? São amizades que nunca se acaba. É, isso aí, a amizade verdadeira, né? Ela perdura para sempre, né? E passou por nós lá no nosso ministério, um cara que você conhece bem e você sabe de altas particularidades dele que com certeza eu não sei, que é o Julinho, né? Campelo. Pô, Julinho chegou Júlio Negão. Ele chegou muito doente lá na igreja, doente da alma, doente do espírito, doente do físico. E, cara, a gente abraçou Julinho de uma tal forma. E eu morava aqui no Vila Laje, eu saía daqui, buscava ele ali na Mangueira e levava ele lá pro bairro Merinda, que é a nossa igreja. E quando acabava o culto, eu voltava, deixava ele aqui e ia para minha casa. O Julinho, enfim, ele teve alguns percalços na vida dele, cometeu algumas coisas erradas, mas isso não vem ao caso, porque Cristo ele não olha para o errado, ele olha para o pecador. Cristo ele olha para aquela alma, ele quer salvar aquela alma, independente disso. Prova disso os dois malfeitores lá na cruz. E eu usei esse exemplo, cara, desses dois camaradas pronto a morrer, a um passo da morte, para falar para uma pessoa sobre Julinho. A gente abraçou Julinho de uma tal forma, e eu percebia que às vezes ele tinha uma mudança de comportamento, e ele chegava para mim, carinhosamente ele me chamava de cachorrão, né? Fabinho, cachorrão. Aí ele falava assim, pô, cachorrão. Falei, Julinho,
Sou presbítero na igreja, cara. Não, cachorrão, 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 cachorrão. Aí, cara, eu não tô aguentando, cara. A minha carne, ela tá vibrando. Ou seja, o pecado puxando ele. Eu falava, não, cara, calma, cara, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, a gente vai te ajudar. E a gente levava ele, orava por ele, eu trazia ele, deixava ele em casa e falava, olha, tal dia eu vou voltar aqui para te buscar pra gente ir pra igreja. E às vezes eu chegava lá e ele não tava. Mas quando ele estava, parava e levava. Julinho ficou conosco 1 ano, cara. E ele fumou muito, né? Ficou com o pulmão com problema. Enfim, quando ele mais precisou do pulmão dele, o pulmão falhou com ele. E ele faleceu. Mas eu creio, cara. Eu e meu irmão, nós cremos na salvação dele. Aí uma vez, eu conversando com uma pessoa, não vou falar o nome não, porque é conhecido, amigo nosso conhecido. E esse amigo nosso, ele é bem assim, ortodoxo, aquele cara bem conservador. E ele chegou e falou assim, não, mas Julinho perdeu a salvação. Eu falei, rapaz, como é que você fala isso, cara? Salvação é algo tão genuíno da parte de Deus. É o que Cristo veio fazer, se entregar por todos nós. E você acha que ele vai perder uma alma de bobeira? Não, mas ele fez um montão de coisas erradas e tal. E eu creio naquele que vai lá na frente, dobra o joelho, levanta a mão e confessa diante de todo mundo que ele... Que isso, cara? Será que o camarada que estava lá do lado de Jesus na cruz, ele ia ter esse tempo de descer, ir lá na sinagoga, dobrar o joelho e diante de todo mundo confessar o seu pecado? Cristo chegou para ele e falou assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Simplesmente ele perguntou, Cristo, mestre, o que eu devo fazer para me estar contigo? O amigo dele, o parceiro dele, falou assim, rapaz, tá maluco, rapaz? Se você é o Cristo mesmo, desce daí, salva você, salva a gente, e vamos sair voado daqui todo mundo e tal. Aí o que tava para morrer, que ali confessou para Cristo, tá maluco, rapaz, isso aqui é o Cristo, cara, tá doido? A gente fez besteira, ele não, pô. E logo em seguida ele morreu. Eles morreram. Porque Cristo falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Imagina se a gente traz isso pro dia a dia. Ninguém tem mais chance. Então, assim, eu achei que muito pesado. E eu embati com esse colega, com esse amigo, falei, rapaz, que isso? Eu creio muito na oração do justo. A mãe do Júlio, né, a dona Manuelita, ela orava muito para aqueles filhos dela, todos eles, e por Julinho principalmente. E eu fui reconhecer, né, o corpo junto com o José Paulinho, no hospital, quando ele faleceu. Eu estava embarcado. E a gente nota a afeição da pessoa quando morre em Cristo, né? Tava uma afeição bonita, uma afeição boa. Mesmo falecido ali, você olha assim e fala assim, é diferenciado a pessoa que vai com Cristo, né? Então eu creio que realmente a gente vai se encontrar com ele ainda. Assim, eu não vou dizer plena convicção, né? Porque, enfim, mas eu creio, cara, eu creio que o Senhor, ele salvou, porque o Senhor, ele conhece o coração. Embora o mundo, o pecado, ele tenta te tirar da presença de Deus, mas o lado que conheceu a Cristo... Você viu aquele desenhozinho do capetinha Já. E do anjinho? Do Pato Donald? Já. Aí o Pato Donald quer cometer o pecado, aí o anjinho fala assim, Donald, faz isso não, Donald. Aí o capetinha, vai, Donald, vai, fura ele, vai, pisa no pé dele. Mas eu imagino que seja dessa forma, o Espírito Santo ali e o diabo trabalhando do outro lado. Então, o cara, de repente, ele pode ter até tido um deslize, ter usado algum tipo de substância ilícita, ter bebido alguma coisa, cometido algum delito, não sei. Cometeu, caramba, aí o Espírito Santo vai, poxa, é verdade. Não era pra você ter feito isso. Eu te amo tanto. Aí aquela pessoa já fica com a consciência pesada, que é o fruto do Espírito, né? Já fica com a consciência pesada e, poxa, errei. É o Espírito Santo tocando, incomodando. Então, através do meio que você vive,
faz com que você cresça, faz com que você se erga, faz com que você retome o caminho certo da sua vida. E eu tenho uma consciência comigo de que Cristo, hoje ele está lá nos braços do Pai. Gente, o papo foi bom. Se deixar aqui, a gente vai. Vou começar a contar seus apelidos também. Você falou cachorrão, mas tem mais. Se a gente continuar aqui, a gente não vai parar. Então, galera, você que não é inscrito, se inscreve no canal. Vai estar concorrendo aí, ó, a campanha dos 1.000 inscritos. Vai estar concorrendo essa camisa, tá? Vai estar concorrendo a bolsa de estudo, tá? São vários sorteios que está tendo aí durante todos os episódios, a maioria deles. Vem gente aqui. E o Fábio tá aqui, já lançou pra gente que tem um curso aí. E se você chegar lá, eu tenho certeza, ô Fábio, se você chegar lá falando que viu aqui no Coruja e ligar pra ele vai fazer algo especial pra vocês. Pô, com certeza, com certeza. Coruja sempre é assim, o Coruja sempre consegue algo positivo. Então, entre em contato com ele através desse QR Code. Vamos botar um QR Code aqui. Eu pedi o André é o nosso produtor, o André é o cara que resolve todo esse tipo de problema aí. Ele vai estar colocando aqui o QR Code, o Instagram, o telefone, o Zap. Entre em contato com o Fábio lá, né? Com o Silvio, né? Isso. Também. Que vocês vão ter um desconto especial, falando o nome do Coruja. De repente, Flavinho, a gente pode até fazer o seguinte. Aí, pode ó. até um sorteio, dependendo das pessoas aí. A gente precisa ter 10 alunos, tá? Porque o espaço ele tem que se pagar. De repente, a gente conseguindo 10 alunos, de 10 alunos, a gente faz um sorteio aí, te dá uma bolsa para uma pessoa aí, integral aí, participar do nosso treinamento. 8 horas de treinamento. É pedreira, é pancadaria, é massagem cardíaca, é ventilação. São quantas horas de curso? 8 horas de curso. 8 horas de curso. É. Sai com diploma, alguma coisa? Sai com diploma, é o dia inteiro treinando massagem cardíaca, falando sobre primeiro socorro, sobre desengasgo, estricação em maca, é bem legal. Dá pra gente fazer um sorteio aí. Na descrição do vídeo, a gente vai montar aqui, na descrição a gente vai colocar essas observações aí. E vocês que fizerem os comentários lá, se tiver 10 comentários lá dizendo eu quero, tá? A gente vai fazer um negócio legal pra vocês lá. Vamos estudar aqui algo legal pra vocês. E o tá curso bom? é baratinho, é R$150 por aluno. Eu pensei que era 1.000. Não, é R$150 por aluno. Então, assim, 10 alunos, a gente tira um e dá uma bolsa de estudo. Aí, fechado. Show? Show de bola. Fica bom pra todo mundo. Combinado não sai caro. É isso aí. E vamos que vamos. Então tá bom. Fábio, muito obrigado por ter vindo, tá? Quer deixar algum recado pra alguém? Mandar um beijo pra esposa, pros filhos, pras crianças? Gil, tô chegando, hein, meu amor. Flavinho, obrigado aí pela oportunidade. Em nome da nossa igreja, em nome do meu irmão, ele sabe que eu tô aqui. Fazer um convite para todos aí. Ministério Aliança Fiel, Assembleia de Deus, Ministério Aliança Fiel, localizada no bairro Almerinda, praticamente em frente à Capela da Santinha. Nossos cultos lá, quinta-feira, 19h30 até 21 horas. Domingo pela manhã, de 9 horas até às 11 horas, nosso culto. E à noite, 18h30 até 21 horas. É um prazer receber a cada um de vocês lá e serão muito bem-vindos. Inclusive, Flavinho e a irmã Lenizé, domingo, estarão lá conosco para a honra e glória do nome do Senhor. Grava e traz para eles, hein? Obrigado, pessoal. Obrigado aí, Flavinho, de verdade. Tá. Deus abençoe esse trabalho de vocês, que possa crescer, que possa gerar frutos, que não seja somente algo profissional, mas que alcance também vidas. Com certeza. Que seja também um dos bênção projetos do Coruja. para outras pessoas aí, tá bom? Essa caneca é sua, é um mimo nosso do Coruja Podcast. Leva lá quando estiver embarcado, né? Mostra a galera lá. Top. Tá bom? Vamos agora tomar um café? Fazer um lanche? Vamos lá. Vambora? Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí. Tamo Valeu, junto. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.